Nós temos tipos ideais aí do processo, dois grandes modelos, e isso tem o que correr, porque não é o objeto propriamente, é o pano de fundo da fala, né? Nós temos uma concepção do processo como investigação, que não é a mais antiga que existe, na verdade, é uma concepção que tem origem na Idade Média, e que começa com a concepção do processo canônico, né? O processo como inquisição, ele supõe que o juiz é uma pessoa encarregada de descobrir o passado, devassar o passado. O juiz é muito mais que um historiador, ele é quase que um investigador, ao estilo Hercule Poirot, né, Agatha Christie, Sherlock Holmes, né? Ou mais ou menos parecido com o próprio inspetor Javert dos Miseráveis. O juiz seria alguém que está à caça da verdade e que vai devassar essa verdade a todo e qualquer custo. Nessa estrutura de processo como investigação, como inquisition, que é da tradição ocidental, sobretudo da tradição da civil law, tem origem na Igreja Católica, sem dúvida, quem acusa é imaginado como um juiz em pé. Nós temos no processo dois juízes. Nós temos um juiz que acusa e um juiz que julga. Para essa concepção do processo como investigação, o acusador, que é o Ministério Público, é uma espécie de juiz em pé. E isso supõe, portanto, que quem acusa é mais isento do que quem defende. Quem defende com o advogado, ele tem interesse porque ele está recebendo por parte do cliente dele. Enquanto que o acusador não, ele recebe do Estado, mas ele é isento e ele é custos legis, ele atua em defesa da lei, ele não persegue seus desafetos. Essa estrutura é evidente que ela imagina, portanto, uma distinção evidente entre quem acusa e quem defende. E nesse modelo, portanto, o juiz tem iniciativa probatória. O juiz é que vai gerir provas e vai dizer que provas são úteis ou não. A outra estrutura, que também é antiga, e na verdade isso é encontrado em várias nações nativas e várias tribos da Polinésia, estudadas pelo Malinowski, que é um antropólogo inglês, a estrutura do processo como um duelo, que é uma coisa muito antiga. A estrutura do processo como um jogo, como uma disputa, como um conflito. O processo seria um conflito entre duas pessoas, ambas interessadas na solução do caso, e o juiz é imaginado aí como alguém que administra essa partida de longe, mas não joga o jogo. Ele não faz gol, né? Utilizando parábola tão ao gosto de alguns políticos, né? Ele não faz gol, ou seja, ele simplesmente diz que peças entram ou não entram no campeonato, mas ele mesmo administra isso de fora e, portanto, mantém a sua isenção. O acusador, nesse segundo modelo, não é imaginado como um juiz, ele está mais perto da figura do advogado. E, portanto, quem acusa está no mesmo plano e tem paridade, portanto, de armas com quem defende. A função do juiz é garantir que os dois, quem está no duelo, utilize as mesmas armas, a fim de evitar qualquer tipo de injustiça. Os dois modelos têm defeitos. Os dois modelos têm defeitos. As pessoas costumam pensar que o sistema acusatório, que é o segundo modelo, ele é perfeito, e não é. Os dois modelos têm defeitos. O defeito do modelo como inquisição é que quem tem juiz como acusador precisa de Deus como defensor, ele já está perdido. Se o próprio juiz já o acusa, ele não tem como ele se defender diante de um juiz que é, ao mesmo tempo, seu algoz, né? Nós criamos um processo, um modelo teórico de processo para que juízes não sejam carrascos. Manter um carrasco é muito mais fácil que manter um juiz. O juiz ganha muito bem, muito mais que carrasco. Então, a figura do processo tem que ser uma garantia para o inocente, né, diante dos juízes virtuosos. E isso é importante que se diga. Senhores, as grandes mazelas do mundo não vêm das pessoas malvadas, né? As grandes mazelas do mundo vêm das pessoas virtuosas. Porque as pessoas virtuosas, elas não raras vezes se cegam por aquilo que está longe da concepção delas, né? Claro que nós precisamos de virtude. Eu não faço aqui, não sou daqueles que criticam a virtude por si. Mas eu temo pessoas que acreditam na própria virtude. Porque, em nome da própria virtude, as cruzadas já foram feitas e muitas guerras já foram debeladas. Mas qual que é o defeito do segundo modelo, né? Então, o primeiro modelo tem um defeito, que é o juiz ficar cego e ficar convencido da primeira suspeita que tem. O juiz aqui é um juiz que formula suspeitas e que sai à caça das provas. Então, o juiz que fica cego pela sua própria suspeita e, portanto, é um juiz que pode cometer erros, porque ele pode aí condenar o inocente, porque ele não tem mais percepção para julgar o processo. Quando eu era corregedor no Presídio Federal de Catanduvas, há algum tempo, muito tempo, encontrei uma vez uma sentença que o juiz dizia o seguinte: tudo bem que a única testemunha do caso não reconheceu o acusado, mas é que faz muito tempo mesmo. Então, foi ele. Está perdido. Qual que é o defeito do segundo modelo, que é o modelo do processo como jogo? O problema do modelo do processo como jogo é que, às vezes, é a Alemanha contra o Brasil, né, como na Copa. Às vezes é 7-1, ou seja,
Nem todo mundo consegue o melhor advogado, nem todo mundo consegue a melhor defesa, nem todo mundo consegue ter uma boa defesa, porque isso envolve dinheiro, envolve recursos, envolve custo e tempo, né? Então, aqui o risco, que é um risco que ocorre em sistemas também de common law, é que o cidadão se veja indefeso diante de um Estado, que é o Leviatã, com todos os meios e recursos a ele inerentes. Nesse segundo modelo, o juiz não vai ter iniciativa probatória, e, portanto, o juiz não pode iniciar uma prova, nem que seja para favorecer o acusado. Por quê? Porque ele não sabe o que vem depois, né? O juiz ele não pode dizer, eu vou reforçar a defesa desse sujeito com uma iniciativa probatória porque ele está indefeso. O juiz não pode fazer isso, porque ele não sabe o que vem depois, né? Então, é claro que, dentre os dois modelos, as pessoas costumam pensar que o segundo é muito mais justo que o primeiro. Me parece que sim, porque é um modelo de processo como inquisição, tende a levar um juiz que geralmente é um juiz autoritário, uma figura do juiz que sai à caça de provas e que inexoravelmente vai fazer isso para condenar alguém, né? E condenar o inocente.